noite a todos, a paz do Senhor. Quero cumprimentar os irmãos que estão aqui presentes, também cumprimentar os irmãos que estão nas suas casas. Deus nos abençoe poderosamente. Nós, como fizemos há 15 dias atrás, convidei alguns irmãos para estarem aqui presentes na live na igreja sede, e a gente fez um rodízio. 15 dias atrás era um grupo, hoje tem outro grupo, e assim a gente vai fazer até que tudo se restabeleça. Nós vamos iniciar o culto nessa noite. Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias no livro de Salmos. Livro de Salmos, o Salmo número 84. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia, bendito é o teu nome, Senhor. Salmo número 84, diz assim a palavra do Senhor. Ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. Minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. Meu coração e o meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger os seus filhotes. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurados os homens cujas as forças estão em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um manancial, e a primeira chuva os cobre de bênção. Vão sempre aumentando a sua força. Cada um deles comparece perante o Deus de Sião. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam com retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. Feliz é o homem que confia em Deus. Feliz é o homem e a mulher que põe o coração dele e dela no Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para adorar, para exaltar, bendizer, glorificar o nome do nosso Deus. O salmista diz que é melhor estar um dia na casa de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E ele fala dessa importância e pede pelo favor de Deus, para que o Senhor ouça o clamor dele, para que o Senhor ouça a oração dele. E é isso que eu desejo no meu coração nessa noite. O Senhor ouça o nosso clamor, o Senhor ouça a nossa oração. Que o desejo de Deus, que o coração de Deus esteja favorável à nossa reunião, ao nosso culto, e que Ele possa visitar a tua casa, o teu lar, e visitar cada irmão que congrega aqui comigo também nessa noite. Vamos entregar esse momento, entregar a direção dessa reunião a Deus e pedir para que Ele tome direção de tudo que acontecer aqui, para que o nome dEle seja exaltado e glorificado. Pai poderoso e santo, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que estamos aqui nessa noite. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor receba, meu Deus, a nossa presença, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, ó Pai. Nós viemos aqui neste lugar, nós estamos congregados nas nossas casas em Teu nome, porque o nosso desejo é bendizer o Senhor, o nosso desejo é servir ao Senhor, o nosso desejo é estar na Tua casa, Pai. Fala conosco nessa noite, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai. Visita cada lar, Pai, com poder e grande glória, realizando sinais, maravilhas e prodígio, ó Pai. E nós sempre te daremos toda a honra e toda a glória, porque somente o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. A igreja aqui presente e os irmãos na casa de vocês, nós vamos adorar a Deus. Então, adore a Deus de todo o teu coração, porque Ele é merecedor do nosso louvor, da nossa adoração. Quem está aqui presente, se quiser ficar em pé, né? A gente já perdeu o costume, né? De ficar em pé tanto tempo, né? Longe da casa de Deus. Quem quiser ficar em pé, você na tua casa, ponha o teu coração diante de Deus e peça para que Ele alegre o teu coração e fortaleça os teus pés. Vamos adorar a Deus. Mesmo que eu ande em meio a
que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso descansar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. É o seu amor, Senhor Jesus. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso descansar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. O teu amor vai sustentar, Senhor Jesus. Não importa aquilo que nós passamos, Senhor. Não importa aquilo que nós estamos enfrentando, Senhor Jesus. Nós sabemos que o teu amor, que a tua graça nos sustenta, Pai. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir.
quero te agradecer, meu Pai Celeste, por tudo que tu tens feito a mim. Morreu na cruz em meu lugar para dar-me salvação. Ninguém teve um amor assim. Toda vez que eu entro em tua presença, não consigo parar de te adorar. Cada vez que eu entro em tua presença, minha vida te entrego, Senhor. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. E hoje eu tenho nova vida. Estou firmado em ti. Tu és minha rocha inabalável. Eu sei por onde quer que eu vá, tua mão é sobre mim, me ajudando a caminhar. Toda vez que eu entro em tua presença, não consigo parar de te adorar. Cada vez que eu entro em tua presença, minha vida te entrego, Senhor. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que nos direciona, Senhor Jesus. Tu és o Deus Todo-Poderoso, que mesmo em meio a essa pandemia, tem cuidado de cada um de nós. Tu és o Deus Todo-Poderoso, que mesmo com todas as dificuldades que nós temos, tem cuidado de nós. Nós te agradecemos essa noite, Senhor Jesus, pelo teu amor, que nós não merecemos. Agradecemos pelo teu cuidado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. E nós te pedimos, Senhor Jesus, para que o Senhor continue, Pai, nos abençoando, trazendo cura, transformação, trazendo milagres em nosso meio, Senhor Jesus. Todo-Poderoso, todo majestoso, todo grandioso é o nosso Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Todo-Poderoso, todo majestoso, todo grandioso é o nosso Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. É o
o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus Todo-Poderoso, Deus. Tu és Deus Todo-Poderoso, Deus. Tu és Deus Todo-Poderoso, Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus Todo-Poderoso, Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, amados? Deus é todo-poderoso, Ele é digno de todo o louvor, de toda a adoração, porque Ele é o nosso Deus, o Deus forte, o Deus exaltado. Glória a Deus. Eu vou pedir para os irmãos abrirem as Bíblias de vocês no Evangelho do apóstolo João, né? Evangelho de Jesus, na verdade, que o apóstolo João escreveu, no capítulo 1. Glória a Deus. Capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Todos acharam? Versículo 1 está escrito assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vou ler mais uma vez. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pai poderoso, Pai santo, Deus eterno, Deus de poder e de glória, nós te exaltamos pela tua palavra, te exaltamos pelo período de louvor, pela vida de cada irmão e irmã, cada família, meu Deus, que está congregado através da rede social ou congregada aqui presente neste local. Te agradecemos, ó Pai. O Senhor é o Deus das nossas vidas, o Senhor é o Deus deste lugar, o Senhor é o Deus de todas as coisas, Pai. Que através da Tua palavra, que nós vamos meditar nessa noite, nós possamos, ó Pai, ter entendimento daquilo que o Senhor tem para falar para a Tua igreja, Pai. E que nós possamos não somente ter entendimento, mas aplicar na nossa vida do dia a dia, para que nós possamos, ó Pai, estarmos alinhados com a Tua vontade. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Os irmãos presentes podem se assentar. Glória a Deus. Eu quero falar para os irmãos que estão assistindo a live. Eu vou pedir para alguém aqui na igreja anotar. Você só vai colocar o nome da pessoa que precisa de oração e o motivo da oração. Uma coisa bem simples, tá? Então, por exemplo, Esdras, febre, só isso, tá? Então tem uma pessoa aqui na igreja que está acompanhando. E no final do culto ela vai me trazer essas anotações e a gente vai orar por essas pessoas que estão enfermas ou precisando de alguma coisa. Então, por exemplo, Ana, trabalho, só isso, tá bom? Para você não ficar escrevendo muito e perder a palavra de Deus, perder aquilo que Deus quer falar com a gente nessa noite. Amém? Então, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Então, com essa palavra inicial, eu quero conversar com você a respeito de duas questões. Eu vou fazer uma analogia entre o corpo e entre o espírito. Então, nós sabemos que todas as pessoas, um dia na vida, tentou fazer uma dieta, tentou seguir uma dieta alimentar, e essa dieta alimentar ela pode ter várias motivações, várias razões e vários objetivos. Pode ser por uma questão médica, né? Uma pessoa que foi ao médico, o médico deu uma orientação e aquela pessoa foi fazer uma dieta para que ela tivesse bons resultados e aquela dieta fosse benéfica à saúde dela. Tem questões religiosas, né? Nós, por exemplo, os cristãos, nós temos o hábito de jejuar. Né? Nós temos o hábito de jejuar. Eu espero que sim, né? Que nós tenhamos o hábito de jejuar. Então tem o hábito, o jejum,
que é uma dieta alimentar, ele vai ter um aspecto espiritual. E a gente sabe que esse aspecto é para a gente se fortalecer espiritualmente. Tem questões estéticas. Então, não é muito incomum que no dia 1º de janeiro de cada ano, milhares e milhares de pessoas falam: esse ano eu vou fazer uma dieta, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou perder peso, esse ano isso, esse ano aquilo outro, né? Também pode ter vários motivos para a gente fazer isso. Prevenção contra alergias, né? Está aqui o Julinho. O Julinho ele é intolerante à lactose, né? Então faz uma dieta alimentar de lactose. Então ele não pode se alimentar de determinados derivados do leite, porque causa nele uma certa alergia. Então é um caso bem claro aqui para a gente. Também pode ser por perda ou ganho, né, de peso. A pessoa vai fazer uma dieta, ela vai se alimentar com mais nutrientes para que ela possa ganhar peso, ou menos nutrientes para que ela possa perder peso. Então, tem a questão do colesterol. Eu, por exemplo, eu corro, eu tenho uma dieta alimentar saudável, mas o meu fígado produz colesterol em demasia, e todos os anos eu sou reprovado pelo meu médico por causa do colesterol. E eu tomo o remédio, simvastatina, e faz de tudo, e o abençoado do colesterol não abaixa. Então, a gente tem que estar sempre se cuidando, né? São casos. Tem, por exemplo, questões para desintoxicar, né, o nosso organismo. Eu lembro que tem uma dieta chinesa, né, uma dieta alimentar chinesa, que você fica um dia inteiro se alimentando só de melancia, desde manhã até você ir dormir. E aí aquilo lá, a melancia vai fazer uma limpeza no seu organismo, você vai melhorar a sua unha, vai melhorar seu cabelo, vai melhorar a sua pele. Então são vários motivos que a gente vai fazer essas dietas alimentares. Tem pessoas que têm questões de pressão arterial, glicose, ácido úrico no sangue e tantas outras coisas que a gente vai se motivar a fazer ou não, né, essa dieta. Mas quando a gente vai fazer uma dieta, é interessante, né? Tá aqui o Martins. É bom que tem exemplos claros. Eu posso até falar o nome das pessoas, né? O Martins se animou um dia desse em perder peso, né? Então, eu também um dia me animei em perder peso. Eu fui perder peso e é muito legal, porque nas primeiras semanas o resultado é maravilhoso, porque você perde líquido, né? O corpo ele acumula líquido, você perde líquido, o seu peso diminui e você fala: que legal, né? Correr está me fazendo bem, fazer musculação está me fazendo bem, caminhar está fazendo bem, andar de bicicleta está fazendo bem, nadar está fazendo bem. Só que chega num momento que vai estagnar. Aí você não perde mais peso. Aí você começa a falar: e agora? O que está acontecendo? Eu estou todo dolorido, eu estou cansado, eu estou perdendo meu tempo e não estou alcançando resultados. Então, nas primeiras semanas é interessante. Então, o que vai acontecer com a pessoa que vai fazer essa dieta alimentar? Ela vai, com a falta do resultado, ela vai perder a motivação. Alguns motivos, né? Vai perder a motivação para continuar. Por quê? Porque não está vendo o resultado. O tratamento é restrito, né? Quem não gosta de um bife, né, uma picanha ali com aquela gordurinha? Quem não gosta daquela sobremesa de um bolo bem legal, né? Aquelas tortas de chocolate? Quem não gosta dessas coisas todas? São coisas que a gente gosta e por ser restrito, falar: para que eu vou sofrer tanto? Eu vou meter o pé na jaca mesmo, eu vou comer, eu não quero saber de nada. E a gente vai entrando nisso. Então tem a falta de paciência, né? Tem pessoas que perdem a paciência. Mas quanto tempo eu estou fazendo essa dieta? Quanto tempo eu estou fazendo esse regime? Eu perdi a paciência. Aí vê aquele bolo, aquela torta, aquela churrascada, aquela feijoada maravilhosa, a gente vai e quebra a nossa dieta. E também algumas pessoas não querem mudar o hábito, né? Eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Então vai comer pizza, 10 pedaços de pizza, vai comer frango, 4 frangos, vai comer feijoada, 5 cumbucas de feijoada. Tem até o X feijoada, Mauro. Você pega uma bengala, corta no meio, põe um monte de farinha de queijo e derrama ali um pote de feijoada em cima. É o X feijoada, né? Tem gente que faz isso. Então, dentro dessa questão da dieta alimentar, a gente vai e desanima. E eu falei para vocês que eu faria uma analogia da questão do corpo e do espírito. Então, eu falei essa introdução para a gente poder entender que o corpo tem certas necessidades, mas o espírito também tem certas necessidades. Então, o corpo ele precisa de descanso, o corpo precisa de alimento, o corpo precisa de dormir, o corpo precisa de lazer, o corpo precisa de higiene. Então, tudo isso são necessidades básicas do corpo. Mas o espírito também precisa de algumas atitudes espirituais que nós temos que tomar para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos permanecer firmes na presença do Senhor. Então, a gente vai precisar
da oração, a gente precisa do jejum, a gente precisa da palavra de Deus. E o que acontece muitas vezes também, como acontece com o corpo, acontece com o nosso espírito, com a nossa alma. A gente acaba desanimando por vários motivos, que eu vou elencá-los daqui a pouco. Por vários motivos a gente acaba desanimando. E eu, meditando uma madrugada dessa, e Deus ele colocou no meu coração esse versículo 1, né, do capítulo 1 do Evangelho de João, falando da palavra, falando do verbo, falando de Jesus. E mostrando claramente que muitos já desanimaram, que muitos já estão deixando para lá, muitos já não têm a mesma pegada que eles estavam antes, né, de iniciar essa pandemia, antes de iniciar todas essas restrições que a gente tem vivido. E meditando nisso, eu cheguei nessa mensagem que eu estou compartilhando com vocês nessa noite, e a gente vai meditar em algumas passagens bíblicas, e também nessa ideia que eu estou fazendo alegórica, né, para a gente poder entender as questões da alma e do corpo. Eu pesquisei hoje, em novembro de 2019, ou seja, já no início da pandemia mundial, a Sociedade Bíblica Britânica fez uma pesquisa no mundo cristão, foi pesquisar no mundo cristão como é que andava a fé das pessoas dentro da igreja. E eu peguei o resultado para vocês, vou transferir para vocês agora, transmitir para vocês. Então, eles chegaram à seguinte conclusão: 18% das pessoas que foram pesquisadas, foram 20 mil pessoas, 18% simplesmente não dão importância mais para a Bíblia. 18% de 20 mil cristãos não dão mais importância à Bíblia. É um dado um tanto quanto alarmante, porque quando eu me converti, me ensinaram o seguinte, isso lá em 1997, a Bíblia é a palavra de Deus. Não é nem como diz a Igreja Romana, que ela contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E hoje você vê pessoas chamadas cristãs que não dão importância à Bíblia. Isso é um dado alarmante e a gente fica realmente preocupado com essa informação. Outra coisa que essa pesquisa traz é que 61% dos cristãos entendem que as histórias bíblicas elas servem apenas para serem contadas para as crianças. Então vocês observam, irmãos, aí na casa de vocês, aqui presentes, como é que nós estamos diante da palavra de Deus. Como que a nossa fé, isso é em novembro de 2019, como que a nossa fé, a fé cristã, está sendo abalada. Ontem eu conversava com o presbítero Reginaldo e com a nossa irmã Selma, e eles até falaram sobre as questões da palavra de Deus. Hoje eu conversei um pouco com o pastor Souza aqui, trabalhando aqui na sede, a gente falava algumas coisas sobre a palavra de Deus, então Deus também usava a boca desses irmãos para falar comigo aquilo que ele estava querendo que eu transmitisse à igreja, que eu transmitisse a vocês nessa noite. Então, diante desses dados, a gente vê uma grande preocupação com a igreja. A gente vê um grande perigo que a igreja está entrando e enfrentando. Pessoas que, como aquelas que começaram uma dieta alimentar, começaram um regime, estão abandonando, estão deixando a fé, estão deixando de acreditar em Deus, estão abrindo mão da sua salvação, estão abrindo mão da comunhão, estão abrindo mão das coisas espirituais, porque simplesmente perderam ânimo no meio do caminho. E isso é muito terrível. Então, muitas vezes na vida de vocês, na minha vida cristã, eu vi muitas pessoas falando para mim, ou até para vocês, puxa, eu estou desanimado, pastor, eu estou desanimado. Então, isso é muito sério, porque a Bíblia diz que nos finais dos tempos haverá uma apostasia. O que é a apostasia? É o afastamento da fé. As pessoas vão se afastar, vão se esfriar na fé. E eu coloquei algumas coisas para a gente entender o que é que esfria uma pessoa na fé. E talvez você que está assistindo na sua casa, ou você que está aqui presente, ou você que vai assistir depois pelo YouTube ou no Facebook, você pode identificar como é que está o nível da tua fé, como é que está a tua cristandade, como é que você está diante do Senhor. Então, a primeira coisa é o desinteresse pela Bíblia. Então, se você já perdeu o interesse pela Bíblia, você nem abre mais a sua Bíblia, você fica uma semana sem ler a sua Bíblia. Isso já é um grande sinal que você está esfriando. A Bíblia já não tem mais a importância para você que ela tinha antigamente. Eu sei que a gente faz plano de leitura anual da Bíblia e tem pessoas que leem
todos os dias. 3 capítulos, 5 capítulos, para que elas possam concluir a leitura anual da Bíblia. E a gente observa que agora as pessoas estão nem lendo mais a Bíblia. A Bíblia fica fechada, empoeirando num canto, porque está perdendo o interesse, está esfriando. Falta de interesse na oração. As pessoas não oram mais, né? A gente sabe que a oração é a forma que nós falamos com Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando com a gente. Mas quando nós oramos, nós falamos com Deus. Ou seja, eu não acredito mais que eu posso ter esse contato, né, com Deus. Eu não acredito mais que as minhas orações são ouvidas e podem ser respondidas. Então, qual interesse eu tenho em orar? Nenhum. Por quê? Porque eu oro e nada acontece. É igual a dieta alimentar, né? No começo a gente orava, acontecia um monte de coisa, mas chegou no momento que estagnou. Não acontece mais. E parece que Deus não está mais ouvindo a gente. Mas eu quero dizer para vocês presentes, para vocês na casa de vocês, Deus continua nos ouvindo. A igreja ora, a igreja clama, acontecem coisas terríveis no mundo, como a gente vê essa pandemia, pessoas morrendo, e como aconteceu ao longo da história. Mas Deus continua ouvindo a nossa oração. Louvado seja o nome do Senhor. Falta de comunhão com os irmãos. As pessoas perdem o interesse de ter comunhão com os irmãos. A gente não faz nem... Tem hoje a rede social que é tão fácil a gente conversar um com o outro, a gente nem conversa um com o outro. Eu vou falar para vocês que nesses 4 meses, 3 ou 4 pessoas me procuraram para ver como é que eu estava, para ver se eu precisava de alguma coisa. Então perde o interesse pelo irmão. A gente se fecha nas nossas coisas, a gente se fecha na nossa casinha, nos nossos problemas. Eu vou ficar desempregado. Vai faltar alimento. Eu não quero ficar doente. Aquelas coisas todas, a gente esquece do outro irmão. A gente não se preocupa com os irmãos. Aliás, eu quero puxar a orelha de todos vocês. Já tem 2 meses que não entra 1 grão de feijão para o nosso social na igreja. Vocês sabiam disso? Falta de interesse pelo irmão. Você está comendo? Está se alimentando? Tem famílias que estão precisando. Mas Deus é tão bom que todos os meses, eu não sei como, eu me viro e eu consigo entregar as cestas básicas para as pessoas, mesmo sem entrar 1 grão de feijão na igreja. Eu estou falando isso para a vergonha de todos nós, inclusive minha, porque eu também sou culpado disso. Entendeu? Então a gente vai prestando atenção como que a igreja vai se esfriando, como que a igreja vai perdendo a fé, como a palavra de Deus, as coisas de Deus vão perdendo a importância para a gente. Outra coisa, desinteresse no serviço no Senhor. Então a gente tinha o hábito de vir para a igreja, trabalhar e fazer as coisas. Hoje, para vir alguém furar uma parede, vir alguém varrer um chão, vir alguém recolher um lixo, misericórdia, irmãos, misericórdia. Eu estou igual um filme do Didi, do Renato Aragão, que ele batia o escanteio, corria na área e cabeceava. Porque não tem ninguém para cabecear a bola que eu levanto na área. Tá desse jeito. Então a gente começa a observar que a igreja, não a igreja Hebron, a igreja num geral, começa a entrar num perigo, começa a entrar num esfriamento, numa apostasia. Abandono da congregação, não tem mais preocupação com os outros, né? Torna-se egoísta. Não tem mais consideração com os pastores. A gente não liga nem para os nossos pastores. Em Hebreus 13 fala para a gente cuidar dos nossos pastores, porque eles vão dar conta da gente. A gente não quer nem saber como é que o pastor está, se está bem, se está mal. Eu vou falar para vocês, de vez em quando eu passo meio uns perrengues aí, meio maus aí, mas sempre tem alguém que fala, como é que você está? Você está legal? Porque a gente é humano, a gente é humano também. Eu pego o coronavírus igual todo mundo pega. Né? Eu passo dificuldade igual todo mundo pega. Mas a gente vai observando como a igreja vai esfriando. Não vigia mais, né? Antes de entrar na tentação, antes de cair no perigo, nem esquenta mais a cabeça. Cai no perigo, não procura socorro, não procura ajuda, não procura ninguém. Então você vai vendo que o nível espiritual da gente vai caindo, vai diminuindo, a gente vai se distanciando de Deus. E considera, né, que as bênçãos recebidas são o favor de Deus. Mas está tudo bem, pastor, o senhor está falando tudo isso, mas na minha casa está tudo bem. E é essa a questão que eu vou falar com vocês agora, irmãos. É um perigo pensar que a nossa vida está tudo bem. É um perigo pensar que se eu tenho emprego, se eu tenho saúde, se a minha família está bem, eu estou de bem com Deus. Isso é um grande perigo. Porque Israel caiu nesse mesmo erro que nós estamos caindo, que a igreja está caindo. Israel pensava, por ser o povo escolhido, por ser o povo de Deus, Deus teria o favor direto, eles teriam direto o favor de Deus. Mas acontece muitas vezes que Deus entrou com punição contra Israel.
Deus entrou com a mão forte contra Israel, porque Israel havia se desviado de Deus, Israel havia se desviado da palavra de Deus, Israel não dava mais importância para as coisas de Deus. Então, no livro do Êxodo, eu vou citar, no capítulo 16, depois de 45 dias que eles saíram do Egito, você vai ler lá no capítulo 16, fala que foi no 15º dia do segundo mês, quando eles saíram do Egito, eles começaram a murmurar, porque eles não tinham mais o que comer. Vocês lembram que quando eles saem do Egito, Moisés fala com o faraó e eles levam muitos animais. Mas nesses 45 dias, quase 2 milhões de pessoas comeram todas as vacas, comeram todos os bois, comeram tudo o que tinha e não tinha mais alimento. E eles começaram a murmurar para Deus e para Moisés, porque eles tinham saído do Egito, de onde eles tinham alimento e eles não tinham mais alimento. E aí Deus providencia que toda manhã descia o maná. O maná vinha lá, diz que tinha gosto de pão de mel. Quem gosta de pão de mel? Eu gosto. Só que coisa gostosa. Não caía do céu. Diz que quando o orvalho secava, estava lá aquelas coisas branquiçadas com gosto de pão de mel. E eles pegavam e eles faziam ali o alimento deles. E quanto tempo durou isso, meus irmãos? Durante toda a jornada. Desde quando eles clamaram, dos 45 dias, até os 40 anos. Até eles entrarem na terra, Deus, todos os dias, exceto ao sábado, ele mandava a porção diária do maná para aquelas pessoas, para aqueles homens, para aquelas mulheres, para que eles pudessem se alimentar. E assim Deus faz com a igreja. Todos os dias Deus tem o pão diário, que é a palavra dele, para que nós possamos nos alimentar, para que nós possamos caminhar pelo deserto e chegarmos à terra prometida, onde o Senhor nos espera. E lá nós chegaremos ao Senhor. Mas acontece que, como aconteceu com Israel, tem acontecido com a igreja. Porque lá no livro de Números, no capítulo 11, fala que eles começaram a murmurar, começaram a reclamar, porque eles já não queriam mais comer o maná. O maná só já não era suficiente para alimentá-los. Eles precisavam de outras coisas. E assim somos nós, meus irmãos. A igreja já não é mais suficiente. A palavra do pastor já não é mais suficiente. A comunhão com os irmãos já não é mais suficiente. A palavra de Deus já não é mais suficiente. A Bíblia já não é mais suficiente. A oração mas já não é mais suficiente. O jejum já não é. O louvor já não é. E nós vamos atrás de outras coisas, como esses homens e mulheres foram atrás. Então diz lá em Números capítulo 11 que eles sentiram saudades dos peixes que eles comiam, dos alhos poró, dos melões, dos alhos, da cebola. E eles falam, a gente comia isso lá de graça e agora a gente está aqui comendo desse maná, desse pão que todos os dias de manhã aparece aqui no deserto e a gente quer comer aquelas outras coisas. E assim estamos nós, meus irmãos. Deus tem uma palavra todo dia para nossas vidas e nós estamos desprezando aquilo que Deus tem de importante para nossas vidas. Por quê? Porque nós também sentimos saudade do velho homem, sentimos saudade do mundo, das coisas que nós fazíamos anteriormente e nós vamos abandonando as coisas de Deus, desprezando as coisas de Deus. E foi isso que Deus colocou no meu coração, meus irmãos, para compartilhar com vocês. Nós estamos desprezando a palavra do Senhor, nós estamos desprezando os ensinamentos do Senhor, nós estamos desprezando os princípios que o Senhor deu para a nossa vida, e nós estamos trocando por qualquer outras coisas, como esses homens também, esses hebreus também trocaram e quiseram comer dessas coisas. E Deus falou assim, vocês vão ver, então eu vou entregar isso para vocês. Vocês querem comer carne? Vocês estão com vontade de comer carne? Eu vou entregar a carne para vocês. E aí, lá em Números 11, 19 a 20, eu vou ler para vocês, está escrito assim, Deus falando para o povo, vocês comerão carne não apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas vocês vão comer um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e deixaram de seguir Ele, dizendo, por que nós saímos do Egito? Então nós estamos assim também, irmãos. Nós vamos desprezando as coisas de Deus, e nós vamos colocando outras coisas em primeiro plano. E Deus falou para eles, é isso que vocês querem? Então vocês vão comer até sair carne pelo nariz de vocês. E se você continuar lendo, vai falar que eles estavam com carne nos dentes ainda. Depois de ter comido um mês, carne nos dentes. Não tinha nem passado o fio dental ainda, Tati. Deus mandou uma praga e aqueles homens morreram, irmãos. Sabe por quê? Porque eles rejeitaram o maná. Eles rejeitaram
a palavra de Deus. Eles rejeitaram o alimento de Deus. Eles rejeitaram aquilo que Deus tinha de melhor para a vida deles e foram atrás de outras coisas que Deus não queria dar para eles. E assim somos nós, irmãos. Nós estamos entrando nessa mesma onda desses hebreus e abandonando as coisas de Deus. Então eu li para vocês nessa noite, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então o termo verbo no grego é a palavra logos. E a palavra logos, os gregos eles se referiam a Deus, a divindade. Então a gente poderia ler dessa forma. No princípio era Deus. E o Deus estava com Deus. E Deus era Deus. Por que eu estou falando dessa passagem para vocês? Onde eu quero chegar? Que analogia eu quero trazer para vocês? Da mesma forma que os gregos falavam isso, eles pensavam que o logos não era somente a palavra falada, mas também era a palavra que ainda nem havia sido falada, havia sido pensada. E eles referiam-se isso a Deus. E da mesma forma, os judeus usavam essa palavra, o logos, para se referir a Deus. E onde eu quero chegar, meus irmãos, é que, na verdade, Jesus é a palavra. Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus é tudo na nossa vida. E o que é que nós estamos fazendo diante dessa revelação, dessa verdade de que Jesus é tudo na nossa vida? Nós estamos abandonando o próprio Cristo quando nós rejeitamos a palavra dele. Porque ele é a palavra. Ele é a palavra viva. Lá no capítulo 6 do Evangelho de João, eu não vou ler, são 71 versículos. E ali Jesus ele tem uma conversa muito séria com o povo judeu. Ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles perseguem Jesus, eles vão atrás de Jesus, porque eles querem se alimentar de pão e de peixe. E Jesus fala para eles, olha, vocês estão atrás dessas coisas do mundo, da comida que quem come morre. Mas eu quero falar para vocês um negócio. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí eles falaram, mas nossos pais comeram o maná no deserto. Ele falou, sim, eles comeram, mas eles morreram. Mas aqueles que vierem a mim e comerem do pão que eu tenho para dar, esses serão saciados. E aqueles que guardarem a minha palavra, esses não terão sede. E eles começam ali numa conversa muito longa com eles, e vai falando da rejeição que eles estavam fazendo. E eles falaram para ele, mas como é que nós vamos entender isso? Como é que nós vamos poder entender isso? Ele fala assim, quem comer da minha carne, esse vai ser ressurreto no último dia. Quem beber no meu sangue, esse vai ser ressurreto no último dia. Mas o texto nos mostra que os judeus, eles não aceitaram, eles não quiseram participar do verbo vivo de Deus, Jesus Cristo. Eles não quiseram se alimentar da palavra que Jesus estava dando para eles. Eles queriam sim comer peixes e queriam comer sim pães, mas aquilo ali não bastaria para a vida eterna. E muitos de nós estamos dessa forma, queridos, querendo somente comer peixes e comer pães, e não queremos comer a palavra de Deus. Estamos rejeitando o verbo vivo, o Logos de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E a Bíblia diz que, inclusive, ele tinha mais de 12 discípulos, ele tinha 70 discípulos, e diante desse discurso, muitos deles foram embora. Muitos deles abandonaram Jesus Cristo, somente os 12 ficaram ali, porque aqueles 12 eles tinham o desejo de comer da carne de Cristo, beber do sangue de Cristo, para que eles tivessem vidas neles mesmos, louvado seja o nome do Senhor. Então eu fico pensativo nesse sentido, meus irmãos. Como é que está a tua vida espiritual? Será que você já desanimou no meio do caminho? Será que a igreja e as coisas de Deus, a palavra de Deus, a comunhão e tudo já perdeu a importância para você? Como é que está a tua vida, meu irmão? Será que agora é mais gostoso ficar em casa? É mais gostoso... todo dia agora é domingo, né? Parece um dia chato. Todo dia é domingo, né? O dia da preguiça, é o dia de ficar sem fazer quase nada, aqueles que não estão trabalhando, aqueles que estão em casa, e a gente vai caindo nessa rotina e vai esquecendo das coisas de Deus. Então eu falei para vocês que Israel agiu da mesma forma. E na época do profeta Amós, Deus mandou Amós falar do juízo para as nações. Ou seja, Deus vai fazer juízo sobre o mundo. Mas ele também mandou Amós mandar um juízo sobre Judá. E também mandou Amós levar um juízo sobre Israel. E eles pensavam que eles poderiam se esconder nos palácios em Jerusalém.
Eles acharam que eles poderiam se esconder no templo de Jerusalém. Mas Deus manda uma palavra pesada para eles, falando que o juízo viria sobre todos e ninguém conseguiria escapar do juízo de Deus. A Bíblia diz que naquele dia homens e mulheres se esconderão nas cavernas e pedirão para que as rochas caiam sobre eles, para que eles fujam da ira do Cordeiro. Mas eles não conseguirão se esconder da ira do Cordeiro. E nós temos que entender essas coisas, meus irmãos. Então o profeta Amós, ele fala assim para o povo de Israel. Deus usando o profeta, falando para o povo de Israel. Capítulo 8, do versículo 11 ao versículo 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, que eu enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Hoje ainda nós podemos ouvir a palavra de Deus, queridos. Hoje ainda nós temos acesso à palavra de Deus. E nós estamos desprezando o maná que Deus manda todos os dias para a gente. Nós estamos desprezando a palavra de Deus. Mas Deus falou para o profeta Amós, e essa palavra é para mim e é para você. Vai vir um dia que você não vai ter fome de comida. Vai vir um dia que você não vai ter sede de bebida, mas você vai ter fome da palavra de Deus. E a palavra de Deus continua falando, e eles irão errantes de mar a mar, de um lado para o outro, do norte ao oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra de Deus, mas não acharão. Então, meus irmãos, nós temos que entender que o dia é hoje. Que o momento é hoje, que nós temos que pegar amor por essa palavra que vai trazer os nutrientes espirituais para que a gente possa permanecer firme, para que a gente possa suportar as adversidades, meus irmãos. E nós estamos desprezando o maná que todos os dias Deus envia para a gente, porque a gente quer comer peixe, a gente está com saudade dos alhos porós, a gente está com saudade da cebola, a gente está com saudade dos melões que a gente comia no Egito e a gente abandona as coisas de Deus. O profeta continua falando ainda, naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, porque não encontrarão a palavra de Deus, queridos. As pessoas vão desmaiar de sede. Lucas, quando ele escreve o sermão profético de Jesus escatológico, ele fala que os homens andarão pela terra desmaiando. Mas não é de fome, é a falta da palavra de Deus. Porque sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não podemos fazer nada, meus irmãos. Então a gente tem que prestar atenção nisso. E os que juram pela culpa de Samaria, dizendo, vive o teu Deus, ó Dan, vive o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Então hoje é o dia da gente se encontrar com o Senhor. Hoje é o dia da gente buscar a Deus. O profeta Amós fala assim, Israel, prepara-te para encontrar com o Senhor, o teu Deus. E eu falo para vocês nessa noite, Igreja Hebron, prepara-te para encontrar com o Senhor, o teu Deus. Os dias são maus, as coisas estão acontecendo rapidamente. Pode ser que aconteça um arrebatamento repentinamente, é isso que a igreja espera. Mas pode ser que eu e você possamos até nos contaminar com esse vírus. E vamos partir para a vida eterna, para encontrar com Deus. E Deus vai olhar para nós e falar, eu não te conheço. Porque você desprezou as coisas de Deus. Você desprezou a obra de Deus. Você desprezou o seu ministério. Você desprezou o seu chamado. Você desprezou a palavra. Você desprezou a comunhão. Você desprezou tudo, porque você foi egoísta e pensou somente em você. Então, Isaías, capítulo 55, versículo 6, ele fala assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto é tempo. É hoje. O tempo é hoje. Nós não somos senhores das nossas vidas. Nós precisamos de buscar a Deus hoje, não é amanhã. Nós temos que pegar amor pelas coisas de Deus hoje. Mas pastor, me dá sono. Falta de interesse. Porque a pessoa consegue assistir uma série de Netflix que está na moda hoje. Em um dia, Luana. 10 filmes da série. Mas não consegue ler um capítulo da Bíblia porque dá sono. Sabe por que dá sono? Porque está destreinado. Quando a gente começa a treinar, a caminhar, a gente vai cada vez mais longe. Hoje eu corro, pela misericórdia de Deus, eu já corri 42 quilômetros. Hoje eu consigo correr 30 com o preparo que eu estou hoje. Mas eu nunca não corria isso. Eu corria 500 metros e morria. Aí depois eu comecei a correr 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, 21, 25, 27 e fui embora. Treino. Então se eu não leio a Bíblia,
vai me dar sono mesmo. Sabe por que dá sono? A resposta é única. É porque você não lê. Se você tivesse o hábito de ler, não te daria sono. Porque se você tem o hábito de ler, você vai e come a Bíblia, e come livros e livros sem ter sono. Então é isso. Então busca Deus enquanto Ele está perto. E eu falei para vocês que não adianta se esconder nos palácios, né? É isso que Amós fala para Israel, é isso que Amós fala para Judá. Não adianta se esconder nos palácios de Jerusalém. Não se adianta se esconder no templo, porque o Senhor vai nos encontrar. Sabe por onde vai começar o juízo de Deus? Você sabe onde Deus vai começar a pesar a mão? Onde vai começar o juízo de Deus? Alguém pode me responder? É pela igreja. O juízo de Deus começa pela casa de Deus. Então, eu vou me esconder na igreja. Não adianta. O Senhor vai te encontrar primeiro, é lá mesmo. Porque o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Tem pessoas que não estão na igreja, mas estão desviadas e são dizimistas. Porque tem medo. A minha vida financeira. Eu não quero saber de Deus. Mas eu quero continuar entregando dízimo para Deus abençoar a minha vida financeira. O apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, ele fala assim: pois chegou a hora de começar o juízo de Deus pela casa de Deus. E se começar primeiro conosco, qual será o fim daqueles que desobedeceram o evangelho de Deus? Qual será o fim daqueles que desobedeceram o evangelho de Deus? Então o juízo de Deus começa na minha vida e começa na tua vida. E essa mensagem é justamente sobre isso. No princípio era o verbo, a palavra. Não despreze a palavra, porque a palavra é o próprio Cristo encarnado. E o verbo, a palavra, estava com Deus. E o verbo era Deus. E ele falou: eu sou o pão vivo que desceu dos céus, louvado seja o nome do Senhor. Aquele maná que eles comiam todos os dias, durante 40 anos, representava o próprio Cristo que dá vida para que eles possam, para que nós e eles, para que eles chegassem a Canaã prometida e para que nós também cheguemos a Canaã prometida. Eu quero ler com vocês, quem quiser abrir, Hebreus capítulo 10, o último texto dessa noite. Hebreus capítulo 10. É um texto para a gente meditar, irmãos. É por isso que eu quero que você leia e que você marque depois na sua Bíblia. Hebreus 10, a partir do versículo 26, fala assim: se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, quem vive na vida de pecado, o sacrifício de Cristo já não serve mais para essa pessoa. Quem vive na prática do pecado, a cruz de Cristo não tem mais valor na vida dessa pessoa. É isso que o texto está falando. Não tem mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa juízo e fogo ardente destruirá os adversários. Então, aqueles que desobedecem à palavra de Deus, eles são chamados de adversários de Deus. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e o tratou como profano o sangue da aliança, pelo qual, santificado, afrontou o Espírito da graça. Então, quem despreza as coisas de Deus está afrontando o Espírito da graça. Nós estamos debaixo da graça, nós somos salvos pela graça. É a graça de Deus que nos alcança e nos salva. E quando eu rejeito as coisas de Deus, a Bíblia está falando que eu insultei o Filho de Deus. No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Eu estou rejeitando Cristo quando eu rejeito a palavra do Senhor. Então eu estou rejeitando a graça de Deus sobre a minha vida. E fala que por 2 testemunhas, quem violasse a lei de Moisés, morria. Imagina nós agora, o maior juízo que nós vamos merecer. Pois conhecemos aquele que disse, quem é esse que disse? É Deus. Minha é a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair
nas mãos do Deus vivo. É uma palavra forte. É uma palavra forte, irmãos. A gente ora, fala, meu Deus, o que eu vou pregar? Eu falei, pastor Souza, eu saí daqui hoje, era por volta de quase 2 horas da tarde, e eu só sabia o que eu ia pregar. Porque Deus falou, você vai pregar isso daqui. E eu só fui lá e concatenei as ideias, e estou aqui compartilhando com vocês. Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. Deus, ele não mudou. Em Hebreus 9, vai falar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se aqueles homens que desprezaram o pão vivo que desceu do céu, o maná para os alimentar, Deus fez com que eles comessem até sair pelos narizes deles. E mandou uma peste que os matasse. Imagine nós, está falando aqui em Hebreus. A gente fala que a lei é mais pesada, Fernando. Não é, não. A graça, viver na graça é muito mais pesado do que viver na lei. Porque a lei fala assim, não matarás. Então eu tinha que matar para eu ser condenado pela lei. Mas a graça fala o seguinte, se você odiar o teu irmão, você já é réu do inferno. Eu não matei ninguém, eu apenas odiei. Eu apenas não quis bem daquela pessoa. Eu apenas briguei e contendi com aquela pessoa. Eu já sou réu do inferno. Então viver debaixo da graça é muito mais difícil. Hebreus está falando isso, o autor aos Hebreus está falando isso. É mais difícil viver debaixo da graça do que viver debaixo da lei. Então nós temos que vigiar, meus irmãos. Amar a palavra de Deus. Amar as coisas do Senhor. Se você achou algum diagnóstico de tudo isso que eu falei na tua vida, é momento de você se arrepender. É momento de você voltar atrás. É momento de você buscar o Senhor. É momento de você retomar. Olha de onde você caiu. Não foi assim que Jesus falou em Apocalipse, a igreja de Efésios? Olha de onde você caiu. Volta ao primeiro amor. Se arrependa. Senão eu vou ir aí ter com vocês e vou remover o candeeiro de vocês. Vou tirar vocês da igreja. Então o peso é mais pesado para nós. A carga é mais pesada para nós, melhor dizendo. Então, amados, ame o Senhor, porque o Senhor, ele tem ciúmes de nós. O apóstolo João fala, o Espírito tem ciúmes de vocês. Vocês são povo de Deus, vocês são propriedade exclusiva do Senhor. E ninguém quer ser rejeitado. Nem vocês querem ser rejeitados, nem eu quero ser rejeitado, e nem Deus quer ser rejeitado. E nós estamos rejeitando as coisas de Deus. E eu finalizo falando o seguinte, quando o povo voltou do cativeiro babilônico, e eles chegaram na terra, Deus, ele repreende o povo porque, através do profeta Malaquias, ele fala assim, a mesa do Senhor é desprezível. E eles tinham os pães da mesa do Senhor como imundo. Não tenha, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo. E quando nós rejeitamos o Cristo, nós também seremos rejeitados. Uma grande punição virá sobre as nossas vidas. Amém? Essa é a palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, e eu quero pedir, se você que está aqui quiser ficar em pé um minutinho e orar a Deus, pedir que Deus venha falar ao teu coração, pedir para que Deus te fortaleça. Sabe, a gente perdeu a possibilidade de abraçar, a gente perdeu a possibilidade de dar a mão, mas a gente não pode se tornar frio, queridos. Essas coisas não podem esfriar os nossos corações. Nós temos que nos fortalecer no Senhor. Vamos orar, feche os teus olhos. Pai poderoso, Pai santo, é no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós queremos nesta noite declarar a importância que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Muitas vezes nós nos pegamos sim desapercebidos, muitas vezes sim, Pai, nós acabamos desprezando aquilo de melhor que o Senhor tem para nossas vidas, ó Pai. Mas nessa noite nós recebemos a Tua correção, recebemos a Tua repreensão, ó Pai. E queremos, ó Pai, voltar novamente do ponto onde nós estivemos, ó Pai. Do ponto onde nós paramos, ó Pai. Eu te peço no nome de Jesus Cristo, Senhor, fortaleça a minha vida e a vida desse meu irmão, ó Pai. Que essa pesquisa que foi feita pelo Instituto Cristão Britânico, ó Pai, não seja verdade na minha vida, não seja verdade na vida desse meu irmão. Que a Tua palavra continue sendo, ó Pai, a palavra viva e inerrante do Senhor, ó Pai. Que eu continue acreditando que a Bíblia
é a palavra do Senhor, ó Pai. Como diz o apóstolo Paulo, ó Pai, e como diz também o escritor aos Hebreus, ó Pai, é a palavra que me instrui, é a palavra que me direciona, é a palavra que me educa, é a palavra que me leva, meu Pai, até o Senhor, ó Pai. Abençoa a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, ó Pai, que está na casa dele, na casa dela, muitos desanimados, Senhor. Que o Senhor venha trazer um ânimo novo, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, entre nessas casas e traga um ânimo novo, ó Pai. Traz um ânimo também, ó Pai, ao coração desse irmão e dessa irmã que está aqui nesta noite, ó Pai. Senhor, que nós venhamos, ó Pai, ó Senhor, nos apegar à Tua obra, fazer a Tua vontade, ó Pai. Não somente a obra dentro da Tua casa, Pai, porque não é somente isso, ó Pai, mas que nós possamos evangelizar, que nós possamos socorrer, que nós possamos, ó Pai, ter misericórdia, que nós possamos exortar, que nós possamos entregar a nossa vida, Pai, a serviço do Teu reino, ó Pai. Abençoa as nossas vidas, fala aos nossos corações, fortalece cada um de nós, ó Pai, te peço no nome de Jesus Cristo, ó Deus. Nós queremos orar, ó Pai, pelo Geraldo Albino, ó Pai, que está entubado, vítima de Covid, ó Pai. O Marcos Vinícius está com gripe forte. A Selma, a Gabi, o Samuel, ó Deus. A Maria das Neves, o Senhor vigie, o Senhor olhe, meu Deus, pela família dela. A Beatriz e a família, meu Deus. Especialmente pela Thaís, ó Deus. Que perderam, meu Deus, essa mulher importante, estão enlutados, ó Pai. Oramos pela Paloma Paz, pelo Nelson, ó Pai. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor traga libertação a esse Nelson, ó Pai. Eu te peço que o Senhor visite essas vidas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós te apresentamos cada uma dessas vidas, ó Pai. A Tua palavra diz que nós oraríamos pelos enfermos e eles seriam curados. Que nós colocaríamos as mãos sobre os endemoniados e eles seriam libertos. E nós, ó Pai, repreendemos a enfermidade, repreendemos os espíritos malignos que agem nessas vidas, que caiam por terra, em nome de Jesus Cristo. Na autoridade que o Senhor Jesus deu à igreja, nós te repreendemos, enfermidade. Nós te repreendemos, espírito do vício. Nós te repreendemos, ações malignas que caiam por terra, em nome de Jesus Cristo. Consola essas famílias enlutadas, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Abençoa as nossas vidas, ó Pai. Fala ao coração de cada um de nós, ó Pai. Abençoa o ministério de louvor, ó Pai. A vida de cada um desses irmãos, ó Pai. Põe ânimo no coração desses meninos, ó Pai. Que eles venham dar a importância, ó Pai, a Tua palavra, a fazer a Tua obra, Senhor. Abençoa os diáconos dessa igreja, as diaconisas. Abençoa os presbíteros, pastores, ó Pai. Abençoa as nossas famílias, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. As irmãs, ó Pai, que fazem parte do ministério infantil. Abençoa os irmãos da intercessão, ó Pai. Fortalece, ó Pai, os irmãos do audiovisual, ó Pai. Cada um que tem ministério, ó Pai, que venha se fortalecer no Senhor, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Põe um ânimo novo nos irmãos da igreja do Queira-Lucas, nos irmãos aqui da igreja sede, ó Pai. Tira toda a frieza, ó Pai. Tira, meu Deus, todo o descaso que cai por terra nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que nós não venhamos desprezar, ó Pai, a Tua palavra. Que nós não venhamos desprezar a Tua obra, meu Deus. Que nós não venhamos desprezar a comunhão, a oração, o jejum, ó Pai. Que nós venhamos nos preocupar com as viúvas, com os órfãos, com os necessitados, com as famílias necessitadas, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, ó Senhor. Aleluia. Louvado seja o Seu nome. Adore ao Senhor, queridos. Essa casa. Aleluia. Glória a Deus. Adore ao Senhor, amados. Incendeia a Tua igreja, Senhor. Dá um ânimo novo para a Tua igreja, Senhor. Tira o desânimo, ó Deus. Em nome de Jesus.
do meu amado, e o meu amado é meu. É melhor estar um dia na tua casa, Senhor, do que 1000 em qualquer outro lugar, Senhor. Eu prefiro estar à porta da tua casa, Senhor, do que a tenda das perversidades, ó Pai. O pardal encontrou casa, e a andorinha encontrou ninho para si, para a sua prole, e nós encontramos os teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado é o homem que espera em ti. Bem-aventurado é o Senhor cujo coração está em ti. Obrigado, Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, enche cada coração, que o teu nome enche, Espírito Santo, eu te peço no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós voltemos ao primeiro amor. Que nada venha tirar, meu Deus, o ânimo do nosso coração. Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Aleluia. Jesus. Vou pedir o ministério, pode ficar bem baixinho. Os irmãos podem sentar, eu vou aproveitar esses últimos minutos para eu dar alguns avisos para os irmãos. Se tiver algum diácono aí, a gente vai recolher as ofertas também nessa noite, como nós fizemos naquele outro culto. Irmão, você que está na sua casa, estava falando com os irmãos, inclusive, acabou o nosso dinheiro, para a glória de Deus, mas também nós basicamente fizemos tudo o que tínhamos que fazer aqui na igreja. Ainda tem coisa para fazer. Eu encomendei ter um vitrô para colocar aqui em cima. Está encomendado e não tem dinheiro. Eu comprei no fiado, mas na fé. Eu sei que a gente vai conseguir colocar um vitrô aqui. Tem outras coisas para serem feitas também, né? A gente ainda tem que colocar as caixas nas paredes. Tem aqui em cima um escritório para ser arrumado, porta de vidro e tantas outras coisas que tem para ser feita aqui. Então a gente vai recolher as ofertas da gente nessa noite. As ofertas, elas têm abençoado essa obra. Já conversei com o pastor Souza. Assim que a gente terminar aqui, tudo normalizar, ele também vai fazer uma pequena reforma lá no Jardim Queralux, né? Já tem alguns anos que eles estão por lá e precisa de uma reforma, né? Então, você que está aqui nessa noite e trouxe a tua oferta, pega a tua oferta na tua mão. Vamos entregar ao Senhor. Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, quero te agradecer por cada dizimista, por cada ofertante, ó Pai. Te agradecer porque, mesmo diante das restrições financeiras que todos nós damos, nós viemos até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou. Nós podemos dizer Ebenezer, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui e continuará nos ajudando. Eu te agradeço por cada dizimista, por cada ofertante, e oro por eles, ó Pai. Peço que o Senhor os abençoe ricamente, ó Pai. E aqueles que têm o desejo no coração e não podem, que o Senhor venha providenciar condições para que eles possam também, meu Deus, serem colaboradores, serem abençoadores na tua obra. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, eu tenho uma boa notícia para a igreja,
Mas é uma notícia boa até certo ponto, porque tem restrições. A partir desse domingo, né? Todos os domingos nós faremos culto aqui na sede, como também faremos culto lá no Jardim Queralux, presencial, tá? Como é que vai funcionar? A gente sabe que tem limitações. Eu não posso trazer mais que 20 pessoas para cá. Então, na primeira vez eu convidei algumas pessoas, hoje eu convidei outras pessoas, no outro domingo outras pessoas e assim por diante. Até que apareça uma vacina ou que as coisas se normalizem. Então, como é que vai funcionar? Você vai se manifestar para o seu pastor durante a semana. Pastor, eu gostaria de congregar domingo. E a gente vai fazendo um controle. Aqui são 20 pessoas. Lá no Queralux é por volta de 10, no máximo 15 pessoas. 15 já eu acho até está num limite grande. Mas o pastor Souza vai controlar isso daí. E da seguinte forma. Essa semana a gente vai comprar os totens de gel. Aqui tem gel, a gente limpou nossa mão, a gente passou os nossos pés lá no pano com água sanitária, né? Então tá todo mundo usando máscara. Quando eu paro de falar, eu também coloco a minha máscara. Ninguém se beijou, ninguém se abraçou, ninguém ficou dando as mãos. Todas essas orientações, elas continuarão funcionando. Então, se você não falou comigo, e se eu não te dei o ok, você não vai vir para cá no domingo. E a mesma coisa lá no Jardim Queralux. Se você não falou com o pastor Souza e o pastor Souza não te deu o ok, você também não vai. Por quê? Porque nós vamos ter um número grande de pessoas e aí nós vamos ter problemas, porque estaremos desobedecendo as autoridades sanitárias de saúde. E a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 13, que nós temos que obedecer às autoridades. A gente não quer colocar ninguém em risco também. Se você está positivo também do Covid, enquanto você estiver curtindo a sua quarentena, você também não venha à igreja. Se você está com suspeita, também permaneça na sua casa. Se você tiver com os como é que se chama? Com os sintomas que vão dar o diagnóstico da enfermidade, febre, paladar, essas coisas todas que vocês estão cansados de ouvir na televisão, também não venham, tá? Então a gente vai fazer dessa forma. Mas pastor, e os irmãos que ficaram nas casas? Eles vão acompanhar da live, tá? Um dia a live vai ser feita aqui, um domingo, outro domingo a live vai ser feita lá na igreja do Jardim Queralux. Então você que está em casa, tá com sintomas, tá com suspeita, pertence ao grupo de risco, você fica na sua casa, assiste a live tranquilamente, do jeito que a gente está sempre fazendo, e os demais, mediante convite e confirmação, né, manifestação de vontade e confirmação, poderão vir à igreja para congregar com a gente dentro das limitações, tá bom? Então essa é uma palavra que eu estou dando para toda a igreja Hebron, uma palavra de orientação pastoral. A gente vai agir dessa forma, obedecer dessa forma, tá bom? Para quem não sabe, eu tenho somente um rim. Então eu também faço parte do grupo de risco. Porque se eu pegar o vírus, é provável que eu não suporte os efeitos do vírus no meu organismo. Então eu também tenho que me prevenir. Não vou me colocar em risco, não vou colocar ninguém em risco. Então hoje, não abraçar. Hoje não dar a mão. Hoje usar máscara. Hoje manter o distanciamento. Estão todos distantes aqui. Para quem vocês não podem ver, mas estão todos distantes. Não tem muita gente, tá? Mas cada família está sentada no banco. E pula um banco, outra família. São poucas famílias. Mas todo mundo distante. Porque nós temos que viver enquanto o Senhor quer que nós vivamos. Então a gente não vai tentar o Senhor, nosso Deus. Tá bom? Então essa é a nossa orientação. Obrigado aos irmãos que ajudaram ontem aqui. Foi uma grande bênção. Mais uma vez, obrigado, pastor Souza. Vinícius Rocha, né? A gente vai ungir o pastor com álcool gel, né? A gente já estava combinando isso hoje, né? Ele vai ser o nosso pastor de álcool gel ungido com álcool gel, hein? A potência é violenta, hein, Irã? Né? Uma brincadeira que a gente faz com ele, tá? Ele tem me ajudado bastante. E o outro Vinícius, o Silva, tá assistindo Netflix. Tá dormindo, não tá conseguindo acordar de manhã para vir ajudar a gente. Brincadeira, mas ele ajudou bastante. Tá bom? Eu agradeço de coração. Deus abençoe. A gente vai encerrar a live agora com a bênção apostólica e com a nossa aclamação de sempre. Para que Jesus venha logo. Vamos colocar de pé.
Glória a Deus. Obrigado a todos vocês. Faz assim com a tua mão. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja e com ela permaneça. A igreja diz: ó, faz tempo que eu não ouço, eu quero ouvir hoje, hein? A aclamação da igreja. O Apocalipse termina falando assim: o Espírito e a noiva dizem Maranata, né? Então é por isso que a gente clama todo encerramento do nosso culto, para que Jesus venha mesmo. Maranata, né? Vamos lá? 1, 2, 3. Maranata. Cristo vive, reina e voltará. Que Deus te abençoe poderosamente. Que o Senhor seja favorável a você. Que você ame as coisas de Deus. Que você ame a palavra de Deus. Porque esse é o alimento para o teu espírito. É isso que vai te levar até a Canaã celestial. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Boa noite. A paz do Senhor. Sua casa, nós deixamos.